Basicamente, nesse vídeo eu vou falar 3 coisas que quem perde xixi precisa saber para acabar com esse problema. Meu nome é Mariana Vieira, sou fisioterapeuta pélvica. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo com quem você sabe que também precisa dessas informações. Então, a primeira coisa que quem perde xixi precisa fazer são exercícios para fortalecer essa musculatura. Que musculatura? A musculatura do assoalho pélvico, que é responsável por segurar todos os nossos órgãos. Ele funciona como uma rede de proteção que segura lá o nosso útero, a nossa bexiga, o nosso intestino, todos os órgãos que estão dentro do nosso abdômen. Eu trouxe essa caixinha para demonstrar para vocês. Então aqui é como se fosse o nosso abdômen, aqui embaixo o nosso assoalho pélvico. Então o buraquinho pequeno é a uretra, onde sai o xixi. O buraco maior é a vagina, onde passa o bebê, sai a menstruação. E aqui atrás a estrelinha é o ânus, onde sai o nosso cocô. E aqui essa bexiguinha é como se ela fosse todos os nossos órgãos que ficam aqui dentro, a nossa bexiga, o nosso útero. As mulheres quando estão grávidas, o útero com o bebê, todo o peso que fica lá dentro tá aqui. E olha aqui o que acontece, o nosso assoalho pélvico fica frouxão, lá pra baixo, ó. Tá vendo? O assoalho pélvico tá fraco. Então, fortalecendo o assoalho pélvico, fazendo exercício para essa musculatura, eu faço isso aqui, ó. Eu sustento, eu dou sustentação. É como se eu colocasse um material mais resistente para fechar a minha caixinha que tá bem fraquinha. Às vezes pode ser uma gordura, às vezes pode ser um bebê, às vezes pode ser vários bebês que já passaram por ali e deixaram essa musculatura fraca. Então tem vários fatores que aumentam a chance do assoalho pélvico ficar fraco. Então fazer esse exercício de fortalecer essa musculatura vai dar sustentação e vai fazer com que isso encerre os escapes de xixi. E Mari, como que eu faço esse fortalecimento? O que eu preciso fazer para fortalecer essa musculatura? Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link do meu curso, que é o Método Escape Zero, para ajudar mulheres com o escape de xixi, onde eu passo todas as instruções, um programa de treinamento de 12 semanas, não só o passo a passo dos exercícios, mas várias informações importantes para acabar com esse escape de xixi. E também vou deixar o link do meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta online comigo. Os resultados são muito bacanas, já tenho várias pacientes que pararam de usar absorvente, que já voltaram a fazer suas atividades, ir para academia sem preocupação, usar salto sem preocupação, subir escada, pular na cama elástica com os netos. Isso tudo por fazer o exercício, por ter essa melhora nessa musculatura que serve como uma rede de sustentação. Então imagina lá que você compra uma rede novinha, bonitinha, ela fica toda esticada. Conforme as crianças vão balançando, conforme vai sentando gente pesada, imagina que a gente coloca 10 crianças numa rede. Essa rede ela vai ficar frouxona lá embaixo. E depois o que a gente precisa fazer? Arrumar um tecido para sustentar essa rede e ela voltar para o aspecto de normalidade. Claro que ela não vai voltar como ela era antes, quando ela era super nova, mas ela pode ficar ainda mais forte. O que vai depender é o tecido de sustentação que você vai arrumar para essa rede. Quando a gente fortalece essa musculatura, é isso que a gente faz. Mari, o que é esse exercício? É apertar e soltar bumbum? Não é aquela coisa de fora, de apertar e soltar bumbum. Também não é ficar erguendo o bumbum e abaixando, ou apertando bolinha no meio da perna. Isso não fortalece lá dentro. Por isso que eu passo um passo a passo para você entender como que é essa contração, para você sentir. Como que é uma contração do assoalho pélvico para eu entender? É como se você estivesse segurando o xixi. Então imagina que você foi no banheiro e aí você vai fazer aquele exame de urina. E aí você precisa cortar o jato do xixi, porque o primeiro jato vai no vaso e só depois do segundo jato você faz no potinho do exame. Então você fez o primeiro jato, aí você corta o jato e aí depois você fez o restante no potinho. Isso é a função do seu assoalho pélvico. Só que vale atentar que não pode treinar assoalho pélvico enquanto faz xixi, porque isso pode inclusive causar infecção urinária, por deixar xixi parado lá dentro que precisa sair. Então a hora de fazer xixi, a hora de fazer cocô, a gente precisa relaxar esse assoalho pélvico. Eu só dei esse exemplo para vocês entenderem como que é a ação dele. Ele segura e corta o xixi, segura ou corta o cocô. Às vezes a gente tá fazendo cocô e a gente dá aquela cortada e aí sai um trocinho pequeno. Isso também é o assoalho pélvico trabalhando. Ou na hora da relação sexual que você sente que apertou o pênis do seu parceiro, isso também é o assoalho pélvico funcionando. Então lá no curso eu ensino passo a passo de como identificar essas contrações e como fazer o treinamento tudo certinho. A segunda coisa que você precisa saber se você tem escape de xixi é cuide do seu cocô.
Se você é constipado, você precisa cuidar dessa constipação, porque quando você faz muita força para fazer cocô, então lembra aqui da nossa caixinha, então você tá lá fazendo cocô e aí você vai empurrando, 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 ó, minha caixinha tá quase cedendo, e aí você precisa fazer isso realmente pro cocô sair. Só que quando você faz muita força por muito tempo, isso vai enfraquecendo essa musculatura. Então, se você faz cocô menos de 3 vezes na semana, o certo é fazermos todos os dias. Mas se você faz menos de 3 na semana, se você faz muita força para fazer cocô, se dói na hora de fazer cocô, para você pensar em fazer cocô é aquela coisa assim, uma tortura. Ou se você sangra na hora de fazer cocô. Todos esses pontos são sinais de que você precisa cuidar da saúde do seu cocô. E tomar laxante não é o mais indicado, porque ele vai soltando a prega do seu intestino e você acaba negligenciando uma função que é para ser do seu corpo, você acaba passando por um medicamento. Então o seu corpo ele tem que ter a capacidade de eliminar o xixi, o cocô, naturalmente, sem nenhum tipo de ajuda. Então a primeira coisa que você precisa fazer para melhorar esse cocô é tomar água. Olha que simples. Então, quanto de água você precisa tomar por dia? 35 ml vezes o seu peso, ou seja, se você tem 70 quilos, 35 ml vezes 70 vai dar 2 litros, 450 ml, ou seja, quase 2,5 litros por dia de água. Não é chá, não é refrigerante, não é leite, não é líquido. É 2,5 litros de água, água pura mesmo. E aí ela vai ter a função de limpar o seu intestino. Então o seu intestino vai lá, produz as sujeirinhas, filtra os alimentos, absorve e elimina as sujeiras. A água ela vem limpando, trazendo toda essa sujeira para ser eliminada no cocô. Quanto mais água você toma, mais fácil fica de eliminar. Às vezes tem pessoas que falam: eu me alimento super bem, como mamão, como alimentos verdes escuros e não consigo fazer cocô facilmente. Então, muda a quantidade de água, que eu tenho certeza que isso vai melhorar. E também, é claro, é importante ter uma alimentação balanceada. Então, evitar alimentos gordurosos, industrializados, açúcar, tudo que não é natural é legal a gente evitar e priorizar sempre verduras, legumes, frutas, alimentos que têm mais fibras. E aí a gente, somando isso, a quantidade adequada de água, fica muito mais fácil de fazer cocô. Ainda na questão do cocô, é importante não ficar sentado lá no vaso muito tempo, mexendo no celular, lendo revista. Hoje em dia é o celular que é o da vez, né? Tem gente que acaba de fazer cocô e fica lá, ó, um tempão. E aí o que acontece? A gente continua fazendo força, que a gente tá lá sem roupa, numa posição que relaxa o assoalho pélvico. E aí a gente já às vezes até acabou e continua lá, fazendo força, continua lá. E isso a longo prazo vai enfraquecendo o assoalho pélvico. Então sentou, relaxou, o cocô saiu, se limpa e sai. Aí deixa para mexer no celular, para ler o livro fora do banheiro, que enquanto a gente continua lá sentado, naquela postura de relaxamento, o corpo inclinado para frente, a gente está sobrecarregando o assoalho pélvico desnecessariamente. Então, fazer o exercício vai ajudar a dar sustentação para a rede, a melhorar esse tecido da rede e cuidar da saúde do cocô vai ajudar que essa rede, quando ela esteja lá balançando, ela esteja na medida certa e não fazendo muita força, não rasgando, que é isso que a gente acaba fazendo se a gente fizer muita força para fazer cocô, muita força, a gente está forçando essa rede. Então, a gente vai lá, faz o exercício, costura a rede. Aí a gente vai lá, faz cocô, rasga a rede. Costura e rasga, costura e rasga. Então, por isso que é importante fazer o exercício, mas também cuidar da saúde do cocô. Agora, a terceira coisa, mas não menos importante, que eu acho que muita gente vai ficar de boca aberta, é que é importante você tomar água. Às vezes pode ser contraditório. Nossa, mas eu tenho escape de xixi, quanto mais água eu tomo, mais água vai escapar, mais... Então, como que fica isso? E às vezes isso até é uma restrição do porquê que o seu cocô ele piora. Porque você toma menos água para não ir tanto no banheiro, para não ter tanto escape de xixi, e aí isso acaba prejudicando o cocô, que prejudica o assoalho pélvico, e isso vira um ciclo vicioso. Por que é importante a gente tomar água? Primeiro que a água é essencial para o nosso corpo todo. Então, pele, cabelo, órgãos, sangue, tudo precisa de água para funcionar bem. Então, a mesma quantidade que eu falei lá do cocô, 35 ml vezes o seu peso, é o que você vai precisar por dia para cuidar bem da sua saúde, para dar um abraço gostoso pro seu corpo. Quando a gente não toma muita água, quando a gente toma só um pouquinho, só quando dá sede, o que acontece? A gente irrita a bexiga, porque a urina ela é ácida. E aí, quando a gente não toma muita água, a urina ela fica mais densa, ou seja, mais grossa. Tem mais toxina do que líquido lá dentro. Então ela fica aquela urina bem amarelona, bem grossa. Isso irrita ainda mais a bexiga. Então também vira um ciclo infinito de caca. Ou seja, a bexiga se irrita, dá vontade de fazer xixi ou escapa xixi.
Aí você não toma água porque você acha que isso vai aumentar, aí a bexiga fica mais irritada, escapa, aí a bexiga fica mais irritada. Então, quando você toma água, claro que no começo, quando você fizer essa mudança de hábito, você vai ao banheiro mais vezes. Pode ser sim que o escape aumente, mas por isso que é importante você seguir o passo 1 e fazer os exercícios para fortalecer a musculatura. Mas nunca deixar de tomar água, porque a água ela é vital para o seu corpo. E aí se você deixa de tomar água, a bexiga fica mais irritada, aí a gente começa a criar uma bexiga hiperativa, que a gente chama, ou seja, uma bexiga que está toda hora. Cai um pouquinho de xixi, ela já quer eliminar. Cai um pouquinho de xixi, ela escapa, porque ela tá muito ácida, ela precisa de mais água para melhorar a função dela, para não ficar tão irritada e para conseguir segurar mais urina. Então, se você tem escape de xixi, faça esses 3 passos que eu falei, faça os exercícios, busque a ajuda de um profissional capacitado. Tem o link do meu curso e dos meus agendamentos aqui na descrição do vídeo. Cuide do seu cocô, beba bastante água, se alimente bem, não fique muito tempo no banheiro fazendo uma força desnecessária e beba bastante água, cuide do seu xixi também. Observe a cor, a textura, como que tá, e aí você vai readaptando o seu corpo, reorganizando ele para acabar com esse escape de xixi, que nunca é normal em nenhuma quantidade, nem tossindo, nem espirrando, nem pulando, fazendo nada. Pode ser gotinha, pode ser jato, pode ser muito, não é normal perder xixi. Então se cuida, tá bom? Qualquer dúvida pode mandar aqui nos comentários que vai ser um prazer te ajudar. Beijo!